Vamos agora à leitura da Bíblia, leitura da Palavra de Deus. E a reflexão desses 10 dias é a última reflexão com base na revista que nós iremos fazer. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Nós vamos ler os versos 9 e 10 do livro do profeta Daniel. A ênfase é no juízo, apesar de falar da redenção final, mas a ênfase é o juízo, especialmente o juízo investigativo. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Diz o profeta: continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então observe que aqui a cena do juízo, que o profeta Daniel descreve, a cena do juízo, que nós chamamos juízo, e a profetisa diz, juízo investigativo. Tem um outro texto que está em 1 Pedro 4, verso 17, que diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então o juízo começa por quê, irmãos? Pela casa de Deus, começa por nós. Um outro texto, Apocalipse 20, versos 11 e 12, tudo sobre o juízo. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, na cena de julgamento aparecem os livros. Tem um livro chamado livro da vida. O livro da vida é escrito o nome daqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Mas também tem os livros, ou tem um livro de registro de tudo que nós fazemos aqui nessa terra. E no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20, diz: no entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então a nossa alegria deve ser a qual, irmãos? Porque o nosso nome está escrito no livro dos céus, o livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Isso é importante. O nosso nome precisa estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora, queridos, eu gostaria de ler dois pensamentos com relação ao juízo, depois fazer uma explicação, que é importante. Eu falei do livro da vida, mas eu falei de um livro que está registrado tudo que nós fazemos. Observem esse texto que eu vou ler agora. Está na Paracripicada Revista, no subtópico registro preciso. Diz assim: as obras de cada pessoa passam em revista perante Deus e são registradas
como manifestação de fidelidade ou infidelidade. Todas as vossas obras. Ao lado de cada nome nos livros do céu, estão escritos com tremenda exatidão. Olha o que está escrito, irmãos: toda palavra inconveniente, todo ato egoísta. Ou seja, toda palavra que nós falamos contra qualquer pessoa, contra o nosso irmão, está registrado nos livros lá no céu. Tudo que nós falamos. Diz mais: ao lado de cada nome no livro do céu estão escritos com tremenda exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto. Aí o ponto, pecado secreto também está escrito lá. A pessoa diz assim: não, ninguém está vendo. Mas irmão, mas Deus está vendo tudo. Então, se a pessoa está praticando um pecado secreto, o anjo está relatando esse pecado, que está escrito lá nos céus. Continua ainda: juntamente com toda hipocrisia dissimulada, advertências ou demonstrações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de longo alcance. Tudo, observe, tudo é anotado pelo anjo relator. Tudo. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui, todos os nossos atos, bons ou maus, são escritos nos livros dos céus. Vou exemplificar pelo nome Benil. E lá está tudo escrito, a vida de Benil está toda lá. Está tudo escrito lá. Tudo que Benil fez cada dia, o que ele fez em cada dia, o que ele falou, o que ele praticou de maneira secreta, tudo está escrito, irmãos. E de todos nós. Uma palavra que a gente fala contra a nossa, no caso dos homens, a esposa, ou da esposa que fala contra o esposo, tudo está anotado lá. Por isso que temos juízo. Que o juízo é a purificação do santuário celestial. O juízo aqui na terra, vamos fazer uma comparação do juízo aqui na terra. Quais são os elementos que tem o juízo aqui na terra? Tem o juiz, tem o advogado de defesa, tem o advogado daquele que acusa, existem as testemunhas e tem também o réu. No juízo celestial, quem é o juiz, irmãos? Deus. Quem é o acusador, o advogado que está acusando lá? Satanás. Quem é o advogado de defesa? Jesus Cristo. Quem são as testemunhas? Os anjos. E os réus? Somos nós. O grande dilema, o grande problema é o seguinte: é eu comparecer, você comparecer, nós comparecermos no juízo, no tribunal, sem advogado. Nós temos, irmãos, que comparecer perante o tribunal de Deus, tendo Jesus como nosso advogado, para defender a nossa causa. O que acontece no momento do juízo? Como é que acontece? O nome é chamado no juízo investigativo. O nome de José, de Maria, de Antônio, o que quer que seja. Chama o nome e abre-se os livros. Vamos ver aqui a vida de José. E aí está tudo escrito lá. Está tudo escrito o que José fez de bom e de mal. Só se José aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor, se José se arrependeu dos seus pecados, se José andou na presença de Deus e confiou nos méritos de Jesus, ao lado de cada pecado está escrito:
perdoado. Aleluia. Amém, irmãos? Está escrito perdoar, perdoar, perdoar. E então Satanás vai acusar, dizendo: olha aí, José fez tudo isso, ele não merece salvação. Jesus diz: pai, José aceitou o meu sacrifício. Amém. José se arrependeu, ele entregou a sua vida a mim e eu o perdoei. Ele está purificado pelo meu sangue. E o pai agora aceita, e esses pecados são Perdoado apagados. e apagados. Isso chama-se purificação do santuário. Os pecados são apagados. Os nossos pecados agora são perdoados, mas eles continuam registrados nos céus. É isso que diz o livro do conflito. Então, os pecados são apagados. E o nome da pessoa permanece no livro Da vida. Agora, se a pessoa cometeu algum pecado e não se arrependeu daquele pecado, não pediu perdão a Deus, não confessou, lá não está escrito perdoado. E esse pecado vai condenar a pessoa. E nesse momento, os pecados vão permanecer e o nome da pessoa é tirado do livro da vida. Esse é o problema. A pessoa que aparece perante o tribunal sem o advogado, que é Jesus Cristo, vai ter essa sentença. Por quê? Porque em vez de ter se arrependido, confessar o seu pecado e abandonado o pecado está lá para a condenação dele próprio. Então, queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado agora, porque nós estamos vivendo no dia da expiação. O tempo que nós estamos vivendo agora, desde 1944 para cá, começou o juízo investigativo, a purificação do santuário. Nós estamos vivendo nesse período, e esse período é de quebrantamento de coração. Esse período é para a gente buscar mais a Deus. Esse período é para a gente buscar mais a presença do Senhor. Esse período é para a gente orar mais, para buscar mais ao Senhor, estar mais em contrição com Deus. Não é período da gente brincar de ser crente, brincar de ser adventista do sétimo dia. Nós temos que levar a religião a sério, pela graça do Senhor e pela vontade de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Então, todos nós somos convidados agora a buscarmos mais a presença do Senhor, a estarmos mais na presença do Senhor e não brincando com o pecado. Na revista, no primeiro tópico, na página 34, diz assim: olha, os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo no santuário celestial cessar, deverão estar em pé na presença de um Deus santo sem mediador. Está escrito aqui, está no Grande Conflito, página 359. Continua o texto: suas vestes devem estar imaculadas e o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, pelo sangue de Jesus Cristo. Mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente, eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. Amém. O povo de Deus deve ser um povo vencedor, irmãos. Aleluia. Vencedor pelos méritos de Jesus. A pessoa diz: não, eu não consigo vencer. Se a pessoa entregar a sua vida a Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, ela será uma vencedora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o inimigo não terá poder sobre ela. O texto continua: enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação. Irmãos? Ou seja, de afastamento do pecado. Ou seja, entre o povo de Deus deve haver isso agora.
purificação de vida, afastamento do pecado. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 do Apocalipse, ou seja, nas mensagens dos 3 anjos, que está em Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Meus irmãos, o tempo agora é de consagração, é de buscar mais a Deus, pois nós estamos vivendo os últimos dias da história do planeta Terra. Nós estamos vivendo no tempo do juízo investigativo, e esse tempo é dia de nos consagrarmos mais ao Senhor, o tempo agora de buscarmos mais a presença de Deus. Na página 35 da revista, no tópico aplicação, avançando o livro, diz assim: o segredo do nosso êxito na obra de Deus se encontra na operação harmoniosa do nosso povo. Harmoniosa. Trabalhar em harmonia, trabalhar em unidade. Tem de haver uma ação concentrada. Todo membro do corpo de Cristo tem que fazer sua parte na causa de Deus, segundo a capacidade que Deus lhe deu. Temos que conjugar esforços contra as dificuldades e os obstáculos. Juntos, vencermos os obstáculos. Ombro a ombro. E unidos pelo coração. Amém. Irmãos, o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, quando os discípulos estavam unidos, reunidos e unidos. Aí o Espírito Santo foi derramado e houve um grande reavivamento espiritual ali na igreja apostólica. E não vai ser diferente agora. Os que irão participar do grande reavivamento profetizado agora para os últimos dias têm que estar vivendo essa vida de plena unidade com Deus e unidade com os irmãos. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um único homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um único objetivo, eles abalariam o mundo. Que coisa, irmãos. Vou repetir esse texto aqui, olha. Interessante, olha. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um único homem, sob a direção de um único poder, que é o poder do Espírito Santo, para a realização de um único objetivo, que é a pregação do Evangelho, eles abalariam o mundo. Então, por isso que a revista vem dando essa orientação para nós, que agora no tempo do juízo, no tempo do julgamento, no tempo do juízo investigativo, o povo de Deus tem que estar unido pela graça do Senhor, para fazer o trabalho de Deus, para que a obra avance mais e mais. Meus irmãos, esses 10 dias que a igreja preparou, não foi por acaso. Esses 10 dias de oração a igreja preparou, e veja que a temática foi sobre os eventos finais. A temática falou sobre as profecias, entrou na mensagem do primeiro anjo, entrou na mensagem do segundo anjo, entrou na mensagem do juízo. A temática teve esse objetivo para nos ajudar, para nos despertar. Então nós, como povo de Deus, temos que nos despertar a partir das mensagens que nós ouvimos e a permissão do Espírito Santo em nossa vida. Nós não podemos brincar. Eu até aconselho os irmãos, depois, os que já leram, releiam essa revista. Cada tópico, vai grifando cada tópico, que é importantíssimo para o crescimento espiritual de cada um de nós. Eu quero concluir essa reflexão nessa manhã, que é o último tópico, né, dos 10 dias de oração da nossa revista, dizendo o seguinte: Deus quer que o seu povo se consagre mais.
Deus quer que eu, que você, todos nós que estamos aqui nessa manhã, nos consagremos mais ao Senhor. Nós cantamos o hino oficial, primeiro Deus em minha vida. É colocar Deus em primeiro Lugar. E alguém estava perguntando, pastor, como é essa questão de... Falei, é você acordar pensando em Deus. Acorde pensando em Deus. Acorde orando. Ao abrir os seus olhos, ou mesmo antes de abrir, já comece a orar, buscando a presença de Deus. Nós temos que colocar isso em prática. Nas primeiras horas da manhã, buscar o Senhor. Isso é importante agora, irmãos, diante do tempo que nós estamos vivendo. O tempo agora é muito solene. O tempo do juízo é muito solene. Quando era o tempo da expiação lá no povo de Israel, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o povo ficava em jejum, buscando a Deus com toda a reverência. E nós agora também devemos agir assim. Amém. Buscar Deus. Senhor, batiza-me com o teu Santo Espírito, para que eu possa melhor te servir, para que eu não ande na prática do pecado, mas que eu possa fazer a tua vontade. Amém. Para que eu possa estar me preparando para a volta de Jesus. Glória a Deus. Então, esse jovem me perguntou, voltando à questão que eu falei de buscar Deus, me perguntou, como pastor, acorde pensando em Deus. Durante o dia, volte seus pensamentos sempre para Deus, suplicando a Deus as bênçãos de Deus. Era assim, meus irmãos, que Enoque andava com Deus. Era dessa forma. Quando a Bíblia dizia que Enoque andou com Deus, era porque ele estava em comunhão com Deus. É óbvio, às vezes vem pensamentos negativos, vem pensamentos que é contra a vontade de Deus em nós, mas quando vier os pensamentos, pede, Senhor, repreende esse pensamento, deixa eu pensar em coisas boas, em coisas agradáveis, em coisas que glorifiquem o teu nome, que seja para a tua honra, para a tua glória e para a minha edificação espiritual. Amém. Nós precisamos agir assim. Eu não estou aqui advogando, defendendo a santidade absoluta ou perfeccionismo absoluto. Não. Eu estou falando daquilo que é possível o ser humano, com a sua natureza humana pecaminosa, fazer pelo poder do Espírito Santo. Estar em comunhão com Deus. Amém. Estar buscando a santificação, que é obra de uma vida toda, obra de uma vida inteira. Leia o outro pensamento. Os mensageiros do céu devem ser vistos correndo de uma parte para outra, buscando por todos os meios possíveis advertir o povo dos juízos vindouros e apresentar as boas novas de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A norma de justiça deve ser exaltada. Irmãos, o tempo agora, já que os mensageiros de Deus somos nós agora, apesar que os anjos também fazem um trabalho especial, mas quem prega a mensagem somos nós. Quando nós analisamos a mensagem do primeiro anjo, já foi estudado na revista, ele voando pelo meio do céu, e ele dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Não é que vai aparecer um anjo literal no céu aqui de Aracaju pregando o evangelho, não é isso. É mensageiro, o anjo significa mensageiro, e os mensageiros somos nós. É a igreja de Deus que é representada pelo anjo, pelo primeiro anjo, pelo segundo anjo e pelo terceiro anjo. E por final, quando a chuva for derramada na igreja, pelo anjo de Apocalipse desceu. Então nós temos que fazer o que agora? Nos consagrar. Como diz a revista, está pela graça de Deus nos afastando do pecado, purificando a nossa vida a cada dia pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos querem dizer nesta manhã, meu Deus, me ajude, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas imperfeições, mas eu preciso da tua ajuda para ser um vencedor, uma vencedora no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você tem esse desejo, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus, seu braço, dizendo,
Senhor, eu quero servir ao Senhor. Senhor, eu quero estar ao teu lado. Eu quero me preparar para no momento do juízo ter Jesus como meu advogado. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê a paz e nos dê a graça em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou de nos reunirmos para juntos te adorarmos aqui na beleza da tua santidade. Aleluia. Te agradecemos pelos louvores, pelas orações, pelo estudo da tua palavra através da lição da escola sabatina e também pela reflexão desse último dia, dos 10 dias de oração que contém aqui na revista, dando ênfase ao juízo investigativo. Estamos vivendo momentos solenes, desde o ano de 1944. Ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos em comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa nos batizar com o Teu Santo e com o Espírito. Que possamos buscar mais a Tua presença. Que possamos ter alegria. Que possamos ter a satisfação de estar ao Teu lado, fazendo a Tua vontade e nos preparando para a volta de Jesus. Amém. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua proteção. Eu oro, eu Te agradeço, em nome de nosso Senhor e do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.